Então, pessoal, vou iniciar a aula de física aqui com vocês. A gente estará fazendo umas videoaulas para melhor entendimento de toda a turma. E agora chegamos num assunto muito importante, muito legal, interessante da gente estar resolvendo. A gente vai tratar a respeito da velocidade média nesse nosso terceiro tópico. A velocidade média é uma constante, isto é, não varia em função do tempo. Esse movimento é chamado MRU, movimento retilíneo uniforme. Velocidade é a grandeza que exprime a relação entre a variação da posição e a variação do tempo. Vamos entender um pouco melhor nessa próxima figura. Pessoal, observe aqui então. A gente tem duas situações. Uma situação onde está representamos pelo tempo inicial. Todas as vezes que essa simbologia acompanha uma nomenclatura, ela representa como inicial. Então a gente tem aqui o tempo inicial, logo a gente tem aqui o tempo final. Temos também a posição inicial e a posição final. E ao centro temos uma simbologia muito importante. A gente tem o delta e o S. O S a gente visualizou que representa a posição. E esse nosso delta, o que ele representa? Na matemática, o delta ele faz parte da fórmula de Bhaskara. Na física já é um pouco diferente. Todas as vezes que a gente encontra o nosso delta, ele vai simbolizar variação. Variação do quê? Essa variação aqui representada pelo ΔS vai ser a variação de posição. Mas a gente pode ter variação do tempo, que é o ΔT, variação de velocidade, que é o ΔV, e assim sucessivamente. Neste caso, a variação de posição vai ser igual à posição final menos a posição inicial. E a variação do ΔT seria o tempo final menos o tempo inicial. Então, pessoal, a gente vai chegar numa fórmula muito importante. Aqui a gente tem a velocidade média, esse mzinho não vai estar representando o metro agora, vai estar sim representando a respeito da velocidade média, que vai ser igual à variação da posição sobre a variação do tempo. A gente viu que variação é igual à posição final menos a posição inicial, a variação de posição, e a variação do tempo vai ser a variação entre o tempo final menos o tempo inicial. Observe o seguinte, qual que é a unidade de medida de posição? Metros. Qual que é a unidade de medida do nosso tempo? Segundo. Ou seja, a nossa resposta final vai ser velocidade igual metros por segundo. Aí eu tenho uma tirinha aqui que eu acho muito interessante. Minha namorada me pediu tempo e espaço. Se a gente observar anteriormente, tempo, espaço, o que a gente está calculando? Velocidade. Ela está querendo calcular a velocidade, Só pode ser. Então, se o seu namorado ou namorado pedir um tempo e espaço, com certeza está querendo calcular a velocidade. E aqui a gente consegue visualizar um pouco melhor a respeito da nossa fórmula da velocidade média. É o que eu falei, posição final menos a posição inicial, que vai ser a nossa variação de posição, sobre a variação do tempo, que é o tempo final, menos o tempo inicial. A gente verá uma coisa muito importante, que é a transformação de unidade de velocidade. No início, quando vocês estavam estudando a respeito da introdução à física, notação científica, transformação de unidade, a gente não visualizou a respeito da velocidade, porque a velocidade ela vem em um caso um pouco especial. A gente tem essa numeração 3,6, que eu vou estar colocando um link aqui para vocês estarem visualizando de onde veio esse 3,6. E com esse 3,6 eu consigo transformar quilômetros por hora para metros por segundo. Por que eu quero transformar quilômetros por hora por metros por segundo? Vocês lembram lá no nosso primeiro vídeo, onde tínhamos 80 km por hora? Como eu quero passar quilômetros por hora para metros por segundo, eu faço uma divisão por 3,6. Então eu vou pegar 80 dividido por 3,6, vou encontrar 22,2 metros por segundo. Então aqui temos o nosso primeiro exemplo. Lá na tabela abaixo responde. Letra A. Qual a posição inicial? Se a gente for analisar a nossa tabela, a gente tem a nossa coluna do tempo, a nossa coluna da posição. A gente viu que o tempo ele vai estar pegando de 0, segundo,
1 segundo, 2 segundos e assim sucessivamente, já que a nossa coluna da posição vai ser tratada a respeito de 2 metros, 4 metros, 6 metros e assim sucessivamente. Se a gente for para analisar a nossa letra A, qual a posição inicial? Qual que seria a nossa posição inicial? O nosso tempo de 0 segundo é igual a 2 metros, né? Então a nossa letra A, 2 metros. Letra B. Em qual instante o móvel ocupa a posição 14 metros? Então a gente vem aqui na nossa coluna da posição. 14 metros, qual que vai ser o nosso segundo? 6 segundos. Então, quando eu estiver lá na posição 14 metros, eu estarei ocupando o tempo de 6 segundos, né? Letra C. Qual a posição do móvel no instante 2 segundos? Então, vem aqui na coluna de 2 segundos. Qual que seria a minha posição? 6 metros. E letra D. Qual que é a minha velocidade média? A minha velocidade média, a gente vai pegar aquela nossa fórmula. Velocidade média vai ser igual a variação de posição sobre a variação do tempo. Qual que seria a nossa variação de posição? Então, a gente tem aqui a posição inicial, 2 metros. Posição final, 14 metros. E o tempo? Tempo inicial, 0 segundo. Tempo final, 6 segundos. Jogando na nossa fórmula, a gente tem, olha, velocidade média é igual a variação da posição sobre a variação do tempo. A nossa velocidade média, ela corresponde com a variação da posição final menos a posição inicial, sobre o tempo final menos o tempo inicial. Qual que é a nossa posição final? 14 metros. E a nossa posição inicial? 2 metros. Substituindo na fórmula, posição final 14, posição inicial 2. Pessoal, tomem cuidado com o sinal negativo. Esse sinal negativo é da fórmula. Se eu tiver uma posição aqui negativa, a gente tem que fazer regra de sinal. E observando aqui o nosso tempo, o tempo final 6 segundos e o tempo inicial 0 segundo. Resolvendo agora a nossa fórmula, 14 menos 2, 12, 6 menos 0, 6. Fazendo a divisão, a nossa velocidade média vai ser 2 metros por segundo. E chegamos ao fim de mais uma videoaula e aguardo vocês no nosso próximo conteúdo. Grande abraço, valeu!